Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Eu nem teria descoberto isso se não fosse por meus estranhos medos e paranoia. Desde que me lembro, tenho um medo mortal de dormir sozinho. Uma das lembranças mais marcantes da minha infância é deitada de costas na cama, com muito medo de fechar os olhos, pensando que, se o fizesse, alguém apareceria ao meu lado. O mais estranho é que eu nunca imaginei que esse monstro, ou o que quer que fosse, me machucasse de alguma forma. Ele sempre ficava deitado de lado, me observando com olhos brilhantes e sem piscar, e eu ficava com muito medo de fazer qualquer coisa, com muito medo de me mover ou gritar. Esse desamparo que eu supostamente sentiria em uma situação imaginária como essa praticamente destruiu minha infância. Tinha ficado tão ruim que eu gritaria e me debateria como um pirralho na adolescência se fosse forçado a dormir sozinho. Até os 10 anos de idade, eu dormia no quarto dos meus pais em uma cama separada ao lado da cama deles. Então, até meu aniversário de 14 anos, forçava um dos meus pais a dormir ao meu lado. E considerando que fui criado na Índia, a terapia nem era uma opção. Mas isso não significava que meus pais não tentassem me fazer superar esses medos. Eles tentaram dormir ao meu lado e fugir no meio da noite, ou sentar ao lado da minha cama e esperar até que eu adormecesse. Mas nada disso funcionou. Eu sempre acordava, suando e morrendo de medo no meio da noite, sempre que eles tentavam isso. Eu então corria imediatamente para o quarto deles e os acordava sussurrando como estava com medo, quase causando um ataque cardíaco no processo. Se eu tivesse que adivinhar, esses medos começaram quando eu tinha 8 anos, quando minha avó me deu um boneco de palhaço que se parecia estranhamente com essa coisa. Este era um palhaço do programa de TV de terror que meu pai espertinho me fez assistir na mesma época, pensando que eu era muito jovem para ser afetado por essas coisas. Ele descobriu o quanto estava errado quando comecei a gritar como uma banshee quando minha avó me deu aquele boneco. Meus problemas à noite começaram logo depois. Eu não poderia de jeito nenhum fechar meus olhos sem pensar que alguém estaria lá quando eu me virasse. No meu aniversário de 14 anos, meus pais finalmente bateram o pé e me forçaram a dormir sozinho. Chorei, implorei, tentei justificar que não era realmente um garotinho assustado e que meus medos eram racionais, mas nada disso funcionou. E então finalmente comecei a dormir sozinho. Foi quando desenvolvi meus estranhos rituais. Eu bebia exatamente 2 copos de água todas as noites, 2 horas antes de dormir, para não sentir sede nem ter que me levantar para fazer xixi à noite. Eu então me certificava de que todas as portas que davam para fora estavam fechadas, fechava as cortinas e mantinha as luzes do banheiro acesas. Definitivamente, a parte mais importante dos meus rituais noturnos era manter os travesseiros em linha reta, perto de onde eu dormia, para bloquear espaço para qualquer monstro que tentasse dormir ao meu lado. Levei meses até finalmente me acostumar a dormir sozinho. Eu não estava confortável de forma alguma, mas pelo menos não estaria com um sono doloroso no dia seguinte. Ir para a faculdade foi uma dádiva de Deus. Eu tinha uma cama de solteiro em um quarto minúsculo, cercada por centenas de garotos barulhentos como eu. Enquanto muitos outros achavam irritante, aquele barulho era como uma canção de ninar para mim, fazendo o trabalho de um terapeuta para mim. Após a formatura, voltei para a casa dos meus pais e comecei a me preparar para prestar concursos públicos. E meus rituais começaram de volta, como se nada tivesse mudado. Mas pelo menos eu estava dormindo melhor. Tudo veio à tona quando consegui um emprego e me mudei para minha própria casa de propriedade do governo com uma cama de casal aos 26 anos, apenas algumas semanas atrás. À medida que minha hora de dormir se aproximava, segui todos os meus rituais. Bebi minha água, fechei todas as portas, fechei as cortinas, arrumei os travesseiros e dormi confortavelmente.
As coisas mudaram na manhã seguinte. Quando acordei, descobri que meus travesseiros não estavam lá. Eles foram cuidadosamente colocados, um em cima do outro, na mesa lateral. A coisa mais assustadora sobre isso é que não era nada novo. Isso vinha acontecendo durante toda a minha infância. Todas as manhãs, os travesseiros que eu havia cuidadosamente colocado ao meu lado desapareciam. Sempre pensei que era um dos meus pais que tinha feito isso, especialmente meu pai, que era madrugador. Mas eu estava morando sozinho agora e todas as minhas portas estavam trancadas quando as verifiquei pela manhã. Inicialmente, descartei isso, pensando que poderia ter esquecido de colocá-los ao meu lado na noite passada. Na verdade, fiquei muito feliz com isso, pois parecia que finalmente estava superando meus medos. Mas isso aconteceu novamente no dia seguinte. E o seguinte. E no dia seguinte. Todos os medos da minha infância estavam de volta, mais fortes do que nunca. Eu estava de volta a ficar acordado como uma coruja, apenas cochilando por no máximo meia hora ou mais a cada noite. E os travesseiros desapareceriam da cama todas as manhãs. Foi um inferno. Agora eu não era mais uma criança, então não presumi apenas que algo sobrenatural estava acontecendo aqui. Tentei agir como um adulto, pensar racionalmente, pois estava com muito medo de inclinar a cabeça para a esquerda quando estava deitado na cama. Talvez eu estivesse sonâmbula. Talvez fosse assim que aqueles travesseiros se moviam à noite durante toda a minha vida? Não era algo que meus pais soubessem e, em vez disso, me castigaram por ser tão covarde como um homem adulto. Mas eu precisava de respostas, então saí e peguei uma câmera de vídeo e a coloquei ao lado da minha cama. Foi o que encontrei no vídeo que me fez escrever isso. Eu não era sonâmbulo. Foram meus medos, minha imaginação, meus pesadelos. Eles eram reais. Meus joelhos tremiam quando vi o homem estranho passar pela porta do meu quarto. Ele pegou os travesseiros, colocou-os cuidadosamente na mesinha lateral e deitou-se ao meu lado. Eu pulei quando ele olhou diretamente para a câmera, com olhos brilhantes e sem piscar. Avancei o vídeo e ele ficou ali, por horas, só olhando para a câmera, sem se mover um centímetro sequer. Antes de eu acordar, ele simplesmente se levantou e foi embora, desaparecendo pela porta fechada do quarto. Estou apavorado. Não sei o que está acontecendo, o que é essa coisa, por que está fazendo isso ou se até minha vida está em perigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que isso acabe se eu quiser dormir de novo. Por favor, pessoal, me ajude. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.